as cotas. Então esse desenho está aqui, está lá disponível para vocês no link lá do AVA, é só baixar. Então tem aqui uma perspectiva com algumas cotas colocadas na perspectiva e a indicação de vista frontal. Então essa vai ser a vista frontal da peça. Nós vamos desenhar a vista frontal e a vista superior na escala 1:1, ou seja, desenho igual às medidas da peça, e depois vamos colocar as cotas. Então, olha, nós temos essa referência, que é a perspectiva, com as medidas, que vão ser as medidas do desenho também, já que a escala é 1:1. E aí vamos, identificado aqui aonde vai ser a vista frontal, nós vamos então posicionar as duas vistas aqui no espaço que eu tenho da folha. Nós vamos, nesse exercício, nós vamos desenhar duas vistas só. O padrão são 3 vistas, que é a vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda. Mas algumas peças mais simples, como é o caso dessa, você pode representar em 2 vistas, que você consegue tanto o entendimento como colocar as cotas, né, e fica todas as informações dela. Então 2 vistas vão ser suficientes para a projeção dessa peça. O que eu preciso fazer agora? Eu vou desenhar 2 vistas aqui, ó. Aqui vai ser minha vista frontal, que fica em cima da vista superior, que é a vista de planta. Eu preciso dividir os espaços agora que eu tenho para poder criar o meu desenho. Vou passar uma técnica para vocês. Então, nós vamos desenhar 2 retângulos com as medidas máximas da peça, tanto na projeção da vista frontal, como na projeção da vista superior. Com esses retângulos traçados bem de leve, aí você vai fazer os recortes que precisa para poder terminar as vistas, depois apaga o que não precisa do retângulo e reforça o que ficar da vista. E aí coloca as cotas. Então, ó, primeira coisa, estamos vendo aqui que são 2 vistas, superior e frontal. Então eu já sei que as vistas vão estar alinhadas aqui, né? A superior fica em cima da frontal. Então, nesse espaço aqui, dessa largura, ó, deixa eu medir aqui com a régua. Nesse espaço da largura, 178, é só eu fazer uma linha bem no centro aqui, 89, faço uma linha de centro, aí as medidas que eu for fazer da caixinha que eu for construir a vista, eu vou colocar metade para cada lado. A caixinha ela vai ter, ó, pela vista frontal aqui, né? Já vou puxar aqui para vocês. Eu fiz esse desenho aqui com régua, mas você não precisa fazer. Pode fazer ele à mão livre, um rabisco, só para você identificar os espaços que você tem de desenho. Então, ó, nós vamos ter aqui 120 de largura. O que eu faço? Vou traçar uma linha de centro na metade do espaço. Na largura total? Não, no espaço que eu tenho para desenho. Eu estou medindo daqui, dessa linha até essa linha, deu 178, vou traçar uma linha de centro, ó, bem de leve por enquanto. Então agora as medidas da vista que eu fizer aqui vão ser sempre metade para cada lado, já fica centrado. Agora, e na altura, como eu divido as medidas? É interessante que você faça um rabisco desse que eu fiz aqui. Não precisa ser com régua nem nada, né? Eu fiz para o seu entendimento ficar melhor. Mas olha, faz um retângulo com o espaço que você tem disponível. Então, ó, se eu medir aqui na folha, o cantinho que eu tenho aqui, né, do final da figura até o início aqui do texto, ó, dá mais ou menos 190. Então eu tenho 190 na altura e na largura 178. Tá? Na largura, como eu falei, é fácil, porque são 2 vistas, nós vamos traçar a linha de centro. Se fosse as 3 vistas, eu ia ter que fazer uma outra continha. Agora, na altura dos 190, uma informação importante. Vamos deixar pelo menos 20 milímetros entre as 2 vistas, para poder garantir um espaçamento para se colocar cotas. Então, ó, como é que vai ficar essas projeções aqui? Então, você pode fazer esse retângulo aqui à mão livre, só para, como eu disse, para você posicionar as vistas. Se essa é a vista frontal, ó, qual que vai ser a largura da vista frontal? 120. Então, tá aqui, ó, 120 vai ser a largura da vista frontal. E a altura da vista frontal? 40. Então, essa altura aqui, 40. Eu vou ter uma figura de 120 de largura e 40 de altura. Então, o espaçamento aqui de 20 e a vista de baixo.
a vista de planta, a largura é a mesma, né? Vamos lembrar que as vistas estão alinhadas. Então aqui também é 120, mas quando eu estiver olhando por cima aqui, que vai ser a minha vista superior, então a largura dela vai ser esse aqui, ó, 100 milímetros. Então, ó, aqui eu vou ter o 120, só que a vista de superior de planta vai ter 100 milímetros de comprimento. Eu já tinha marcado 20 aqui, já tinha marcado 190, que é o espaço total. Como é que eu faço? Para saber quanto eu deixo em cada espaço nas extremidades. Pego a medida total, faço menos 100, menos 20, menos o 40. Né? Então, somo 100 mais 20 mais 40, 140, 160. Menos o 190 dá 30. Então, vai sobrar 15 milímetros para cada lado. Então, com essas medidas, eu venho aqui e faço, então, um retângulo bem de leve. Não sei, acho que não está dando para ver, eu vou reforçar. Então, olha, nós vamos fazer um retângulo bem de leve com essas medidas que nós pegamos aqui agora. Então, lembra que nós vamos, a partir da linha de centro, ó, tem que ser 60 milímetros para cada lado, 60, 120. Na altura dessa vista, 40. Então, vamos lá. Vou marcar aqui, ó, você pode usar o próprio esquadro se quiser, ó, para fazer a medida, né, que ele é graduado, ou encosta a régua lá, 40 de leve, tá? Eu estou reforçando um pouco mais para você poder ver no vídeo. E essa altura aqui, fechando então a primeira vista. Ó, o retângulo onde eu vou desenhar minha primeira vista. Vou marcar os 20 de distância entre as vistas, tá aqui, ó, marco 20, venho aqui, faço uma marcação de leve. Lembra que isso aqui é só para poder me ajudar a fazer as vistas, né? Então, por isso tem que estar de leve para eu apagar depois. Aí vou verificar qual é a altura dessa vista, 100 milímetros. Então, venho aqui, na escala graduada aqui, do esquadro ou usando a régua, vou fazer 100 milímetros aqui, 100 aqui. Lembra que é de leve, né? Que é para depois ficar fácil para você apagar. 100, 100. E agora o último traço, quanto que é a altura da vista, 100 milímetros, faço aqui também. Ó, você tem dois retângulos já preparados para fazer o desenho das projeções. Essa é a vista frontal, essa é a vista superior. Agora basta que você crie os recortes, ó. Na vista frontal, o que que eu tenho? Eu vou ter uma altura de 15, vou desenhar aqui aquele detalhe do 15. Eu tenho uma parede aqui com 40, vou marcar 40, fazer aqui o traçado. Não esqueça a linha tracejada. Na vista superior eu vou ter aquelas duas torres lá no fundo, desenhadas aqui. Vou ter um recorte aqui, né? E essa outra torre que vem para cá. Então você vai completar o desenho e aí você vai apagar as partes que você não precisa da vista. Lembra que isso aqui só serviu para centralizar a vista e para posicionar ela, né, para que você possa desenhar ela na escala correta. Feito o desenho, apaga aonde serviu só de referência, que não vai ser a projeção da vista, deixa só o desenho da vista, reforça ela e copia as cotas para as vistas. Vai distribuindo as cotas nas vistas. Nós ainda não vimos o conceito de cotas, mas você pode copiar do jeito que está colocado aqui, só distribui nas vistas onde você achar melhor a representação do detalhe. Todas essas cotas têm que estar colocadas, distribuídas nas duas vistas.